Obrigada a você, obrigada por ter vindo. Imagina, eu tô muito feliz de estar aqui nesse programa que vai falar com mulheres sobre feminino, feminismo. Eu tô muito feliz. Você tem um programa também que eu adoro, que é o Papo de Música. Hoje a gente vai falar mais sobre isso. Mas, antes de tudo, saúde. Gente, melhor me chamada que eu já tomei na vida. Foi feita especialmente pra você. A melhor. Pela Jane Deluc, a nossa querida bartender, a nossa Jane de batom. Bom, Fabi, primeira coisa que eu sempre pergunto para as minhas convidadas. Qual é a tua relação com batom? Você gosta? Não gostava. Na verdade, eu passava até meus 30 anos, eu só passava brilho labial. E eu tenho certeza que foi muito em função do meu pai falando muito na minha cabeça. Coisas do tipo, sua boca é muito grande, não precisa passar mais batom porque ela já aparece. E eu tentava, de certa forma, silenciar minha boca, apagar minha boca. Quando eu tava prestes a fazer 30 anos, a minha life coach maravilhosa, que mudou minha vida, que é a Larissa Bracher, ela chegou pra mim e disse, eu vou te dar um batom vermelho como presente de 30 anos, porque de alguma maneira você tem que tirar isso, é uma crença limitante da sua vida. Sua boca é muito bonita e você precisa colocar lá pra jogo. E mudou a minha forma de me ver, de me aceitar. E a outra coisa que eu sempre pergunto, quando é que foi que você teve esse clique assim, que era isso que você queria ser na tua vida? Você seria jornalista e trabalharia com jornalismo e música, enfim? Olha, tem uma cena que eu sempre lembro quando eu recebo uma pergunta próxima dessa, que é o Pedro Bial, na Guerra do Vietnã, ou do Golfo, não me lembro exatamente, com uma bomba atrás, explodindo, e ele como correspondente internacional. E eu tenho muito a certeza que essa cena me fez olhar e falar, eu quero fazer aquilo. Quando eu fui prestar o vestibular, eu já sabia que eu queria jornalismo, mas quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era ser correspondente de guerra. Eu fui fazer uma cobertura, no meu primeiro estágio, eu estagiava na Globo News, eu fui fazer uma cobertura de um tiroteio na Rocinha. E eu me lembro que eu precisei ficar dentro do caveirão, que é o carro da polícia, do BOPE, que é blindado, porque era tiro pra todos os lados. E eu falei, nunca mais na vida eu quero fazer guerra, que é isso, gente? E aí eu apliquei meu currículo pra TV Brasil, que na época era uma emissora pública com muita qualidade. A gente viu ao longo dos anos o sucateamento das TVs e das rádios públicas, mas na época que eu comecei no jornalismo tinha muita qualidade. E eu fui estagiar e fiquei 7 anos na TV Brasil. E foi a minha escola. E foi lá que eu me apaixonei por cultura e me apaixonei por música. Durante o meu período de estágio e de trabalho na TV Brasil, eu já comecei a trabalhar na Rádio MPB FM, que era uma rádio carioca, e é o meu xodó, o Faro. É um programa que me deu muito, me ensinou tudo que eu sei. Até hoje eu faço Faro. Hoje o Faro tá na Rádio Mood FM, que 104.5 no Dial Carioca. 104.5 no Dial Carioca, todo domingo. 9 da noite. Eu sempre pergunto também pra todo mundo, você já teve uma crise profissional de querer desistir de tudo? Olha, eu nunca tive uma crise profissional de querer mudar de profissão. Perto dos meus 30 anos, eu mudei muita coisa na minha vida. E eu tive uma estafa que me causou uma convulsão, de eu ficar 16 horas apagada. Convulsão? Convulsão. Eu desmaiei em frente à minha casa, 9 e pouca da manhã, e acordei 4 horas da tarde no São Lucas, amarrado. E foi um período em que eu trabalhava, eu saí da TV Brasil e já trabalhava na MPB, já apresentava o Faro. Mas pra aumentar a minha receita, eu abri um escritório de assessoria de imprensa. Quando eu passei a entender que metade do meu mês era com contador, eu tive uma crise de tipo, eu quero voltar pra mim, eu quero voltar a trabalhar com o jornalismo que eu acredito, o jornalismo que eu fui fazer, o jornalismo que me motiva e que me impulsiona. Eu raspei toda a minha poupança, paguei todo mundo que eu devia. Eu raspei meu cabelo, foi pra um aço. Quase. Paguei todo mundo que eu devia, de rescisão, etc, etc, e recomecei do zero. Foquei muito no Faro e as coisas acabaram acontecendo. Então, às vezes, a gente ouve muito falar assim, faz uma coisa com a sua verdade. E vira um clichê quase raso. Mas é muito verdade isso, sabe? Quando eu entendi que o que eu queria de fato, o que me interessava no jornalismo era a pessoa, o outro, eu sou muito curiosa. E isso fez com que eu voltasse, assim. Eu dei muitos passos pra trás financeiramente, mas hoje eu tô muito feliz. Você é uma consumidora voraz de música. Sou muito.
Eu ouço música pra tudo, assim. A minha forma de me acalmar é rezando e ouvindo música. A oração também, o mantra de oração me faz muito bem. E você canta? No canal, eu dou uma palhinha, às vezes, com os convidados. Mas eu não canto nada, eu não tenho ritmo nem pra bater palma. Guta, é uma frustração, porque eu já fiz aula de violão e não sei nenhum acorde. Eu já fiz aula de pandeiro, oficina de bloco de carnaval e não sei tocar. Eu canto tão mal que às vezes no palhinha do meu programa eu tô cantando a música do artista, ele fala, mas que música é essa? Eu falo, então aquela sua. Mas eu não tenho essa frustração de não cantar, não. Eu gostaria. Eu acho tão lindo. Eu acho, mas às vezes eu fico pensando assim, gente, é porque eu trabalho com novo artista, né? E eu vejo o perrengue que é. Você faz um show, vai 10 pessoas. E ser entrevistada, como é que tá sendo pra você essa experiência agora aqui do outro lado? Eu gosto de conversar. Então, ser entrevistada e entrevistar, pra mim é uma conversa. Então eu gosto de conversar. Mas eu raramente tô do lado de cá. É muito raro. Uma vez por ano eu tô do lado de cá. E pra você, quais são, assim, as pessoas mais legais de entrevistar? Eu acho que a primeira coisa é ela querer ser entrevistada. Eu já entrevistei alguns artistas que estavam lá porque a gravadora queria que ele divulgasse o trabalho, porque o empresário queria que ele divulgasse o trabalho, mas ele não queria. E isso é péssimo, porque a entrevista não rende. Quando você não tem o olho no olho, quando você não sente que tem uma sinergia, não rola, não adianta. Às vezes você tá no rádio e o cara te responde com a cabeça. Você fala, querido, não dá, sabe? Me ajuda a te ajudar, sabe? Aliás, como é que você faz pra fazer, essa curadoria, assim, né? No meio dessa enxurrada que hoje a gente tem. Assim, eu tenho 2 recortes. O primeiro recorte do Faro, que é um recorte muito voltado para nova produção musical contemporânea. Então, nesse caso, tem um editorial mais definido, do tipo, o artista tem que estar no primeiro e no segundo disco, ou então ser um artista que tem, por exemplo, uma responsabilidade de ter, de certa forma, influenciado uma geração. Por exemplo, a banda Los Hermanos, já entrevistei no Faro. Mas, normalmente, no Faro, o recorte é mais voltado pra essa galera que tá começando. Mas é uma galera que tá começando que também não adianta ter um disco, ou então um EP de poucas músicas e não tá fazendo um rolê, que eu costumo dizer, que é dentro do seu circuito. Ele tem que me chamar a atenção, não porque ele me mandou um e-mail, mas porque de alguma maneira eu já ouvi falar dele, seja através das redes sociais, seja através de algum jornal, seja através do boca a boca de amigos. As pessoas comentam sobre. Exatamente. Não adianta o cara ter um EP, ou ter lançado um single e me mandar, porque assim, é um filtro muito grande. Eu tenho um programa no Rio de Janeiro, na verdade o Faro ele é o único programa do eixo Rio e São Paulo, no Dial, que toca exclusivamente a nova produção musical. Então pensa, um programa de 1 hora, semanal, pra tocar toda a nova produção musical. Não tem onde escoar se a gente não tiver uns critérios. E no papo de música, eu confesso que como não é uma concessão pública, como eu realmente posso colocar ali todo o meu afeto e toda a minha vontade, eu coloco os artistas que eu tenho vontade de entrevistar. Aí você chama... E aí eu chamo quem eu quero, tipo Chico Buarque de Holanda, você é meu convidado assim, de Chico! coração. Me dá entrevista, Chico. Chico, vai no papo de música conversar com a Fabi. Chico! Olha, eu vou te falar, ela vai saber absolutamente tudo dessa vida. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui numa cartomante uma vez, quer dizer, mentira, eu já fui várias, mas uma vez em especial, ela falou pra mim assim, olha, você vai fazer uma entrevista, você já vai estar muito consolidada na carreira. Mas você vai fazer uma entrevista que vai mudar a sua vida. E eu tenho certeza que eu Chico Buarque. Você tem apoio de uma distribuidora de música digital no seu canal, né? E como é que funciona essa parceria? Aproveitando o gancho, gente, marcas. Dá uma olhada para canais que de fato tem uma linha, tem conteúdo, tem frequência, né? É muito difícil sem apoio, sem patrocínio. É muito difícil. Fácil ideia, né? Fazemos, né? Fora que eu acho que tem uma questão social fundamental, que é de fato de fomentar. A gente tá vivendo um período que a minha geração nunca tinha visto, de demonização artística muito grande. Se as marcas não conseguirem entender que ali tem uma oportunidade diante dessa crise que a gente vive, vai todo mundo ser muito prejudicado. Não só a sociedade, nem só os artistas, mas as marcas também. Então, assim, eu acho fundamental. A gente hoje no canal tem 2 grandes parceiros. Esse ano a gente, através do edital da Natura Musical, a gente conseguiu o patrocínio da Natura Musical. Legal. Então, durante todo o ano de 2020, a gente tem esse fomento. A Natura Musical, inclusive, é uma empresa que há 15 anos
de fato, fomenta a música brasileira, a nova cena brasileira. E eu acho que a nova cena tá tão frutífera e rica hoje graças à Natura Musical. E a gente também tem o patrocínio da Alta Fonte, que viu no canal um potencial e faz ali uma espécie de curadoria junto comigo, uma vez por mês, e a gente entrevista sempre um artista que tem o apoio da Alta Fonte. Mas é muito difícil, muito, Guta. Eu tô há 1 ano e quase meio penando para conseguir um patrocínio que, de fato, ajude a gente a respirar. Gente, por favor, assim, me procure Instagram, me manda e-mail, é muito fácil me achar. E a gente tá falando de um público muito qualificado. Por exemplo, o Papo de Música, todos os inscritos no canal são pessoas, de fato, interessadas exclusivamente em música. Então, assim, marcas que apoiam música, e temos muitas, graças a Deus, procure também apoiar canais que ajudem. Assim, o Papo de Música tá super aberto. É como eu digo aqui, que o Guta de Batom só fala de papos de mulher com mulheres. Sim. Então, empresas interessadas, né? Interessadas e interessantes. Interessantes, porque, né? Exato. Empresa, né, que tem um perfil muito mais radical ou muito mais retrógrado, de fato, não me interessa também fazer parceria. Não me interessa. Empresas que conseguem enxergar que só cultura e educação muda um país e forma um cidadão. Sim. Me interessa muito. Fabi, então, você falou de país. Queria saber a tua opinião sobre a cena musical feminina no Brasil, hoje. Ufa, porque, né, você falou de país, eu falei, lá vem. Olha, eu acho que, falando de país, pegando esse gancho, eu acho que a gente está tendo agora um reflexo de todas as políticas afirmativas que a gente teve num governo progressista que esteve no poder durante 13 anos. Medidas afirmativas foram implementadas de maneira que fizesse com que pessoas que jamais tinham tido voz, tinham tido oportunidade, pudessem sim pensar em ocupar espaços que são delas por direito, porque todo mundo, sim, diante da Constituição, é igual. Quando a gente vê cantoras negras como Larissa Luz, como Lued Luna, como Xenia França, como Mamundi, como várias outras, pegando e se apoderando do microfone, passando uma mensagem, isso é reflexo das políticas públicas que a gente teve ao longo dos últimos 13 anos. Dos últimos 13 anos não, né? Ao longo, pré-impedimento da Dilma. Sim. E isso foi fundamental para que o rap hoje fosse um dos gêneros mais consumidos no Brasil. A gente tem um sertanejo, que é um gênero dominante nos dials, que é um gênero que de fato ocupa a maior parte das casas de shows, das programações das casas de shows, principalmente no interior do país. Eu acho que o sertanejo, ele é muito demonizado também, mas eu acho que tem espaço para tudo. O que acontece é que a gente tem hoje uma monocultura. No rádio, a gente só ouve 2 gêneros musicais. E na televisão, a gente só vê artistas que promovem 2 gêneros musicais. E isso, pra mim, é muito esquisito, pra não dizer uma palavra mais forte. É um gênero que, de uma certa maneira, reflete muito o que a gente tem visto no atual governo federal. Volto a dizer, não é todo mundo, não são todos os artistas, sim, representantes do gênero, sim, mas a gente tem uma tendência aos artistas desse gênero serem mais retrógrados do que artistas, por exemplo, do rap, que estão ali, de certa forma, falando e levantando uma bandeira mais progressista. Sim. Gêneros periféricos, como o rap, como o samba foi e ainda como o funk, eles são muito demonizados porque eles vêm dos pobres, sim, sabe? Quando a gente vê uma cantora como a Anitta, como a Ludmilla, vou usar o exemplo da Ludmilla, a Anitta já tem uma dimensão muito mundial, assim, tem todo o mérito dela. Sim. Vai Malandra, pra mim, é de fato um case de sucesso. Mas vou falar da Ludmilla, que é uma mulher negra, que é bissexual. Quando a gente vê a Ludmilla tomando mainstream, ela levanta muita gente, sabe? É muita gente que vem apoiada no sucesso da Ludmilla. Representatividade importa. Sim. E a gente precisa entender isso. Não é mimimi. E aí eu acho que o país, como Estado, tem sim a função de regulamentar a mídia. A gente precisa ter uma democratização midiática. A gente precisa que as emissoras de televisão, que as rádios principalmente, entendam que são concessões públicas. Sim. E que, como concessões públicas, precisam espelhar o que está acontecendo na sociedade. Sim. E para, enfim, finalizar, uma pergunta agora que eu vou começar a fazer também para todas as convidadas, que é meio bomba. Mas
mas é porque eu fiquei pensando sobre isso outro dia, sabe? O que eu diria em poucas palavras, né, para definir o meu país? Que país é esse? Eu fiz um mestrado em Portugal de gestão de políticas públicas há 3 anos. E a minha tese de mestrado falava um pouco sobre isso. Eu acho que o Brasil, ele é um país que tem muitos resquícios de uma abolição tardia da escravidão. E a gente não resolveu a questão do racismo do Brasil. A gente não resolveu, a gente não teve uma abolição de fato da escravidão no Brasil. E em função disso, a gente tem uma periferia e um presídio negro. E a gente tem uma estética imagética onde o negro é marginalizado. Descrever o Brasil sem falar dessa questão racial é impossível. Eu acho que enquanto essa questão não ganhar de fato todos os meios de comunicação, enquanto as pessoas não entenderem que racismo é crime, ponto, as coisas não vão ser esclarecidas. Enquanto a gente tem uma legitimação também, do Estado, quando a gente tem o mais alto cargo, né, público do Brasil, que é o presidente da República, quando a gente tem a legitimação de uma excludência racial, quando a gente tem discursos que vêm do presidente da República dizendo que é uma raça menor, a gente tá de mãos atadas, porque a gente tem a legitimação do Estado no crime. E eu não consigo entender ainda como a gente não tem uma convulsão social. Isso, pra mim, é inexplicável. A minha esperança, de fato, é, de alguma maneira, a ala progressista desse país, que não tem a ver com direita e esquerda, mas a ala progressista desse país, começar, de fato, a pensar de que maneira que a gente vai combater esse pensamento não coletivo. Porque não dá. A gente tá indo... todas as conquistas sociais dos últimos anos estão sendo completamente jogadas no ralo. Ai, Fabi, cara, olha, eu queria muito continuar, uma tristeza de encerrar. Também. Amei. E não é retórica, é verdade. Muito obrigada, viu? Eu costumo sempre agradecer quando a gente tem essa oportunidade, porque é muito importante, assim, mulher falar com mulher, e é muito importante... Sororidade também virou uma palavra quase rasa, mas é muito importante, sabe? Eu só sou hoje quem eu sou por todas as mulheres que passam e passaram pela minha vida. Obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço 1000 vezes. Quero deixar aqui de novo, olha, Papo de Música, assistam o canal, que dia vai ao ar? Toda terça-feira tem episódio novo. Isso. Clica lá no sininho, dá seu like, faz seu comentário e também continue acompanhando Guta de Batom. Se você gostou, dá também seu like, clica também no meu sininho, clica no sininho de nós duas. E compartilha, gente, porque engajamento vem de compartilhamento. Exato, compartilha, isso aí. Obrigada. E é isso, Fabi, muito obrigadíssima, que as deusas todas te abençoem sempre. Amém, nos abençoe. Isso. Amém.